Classificação indicativa. Não recomendado para menores de 16 anos. Neon Genesis Evangelion, ou apenas Evangelion. Evangelion provavelmente é o anime que mais influenciou e continua influenciando dentro da comunidade de animação até os dias de hoje. Lançado em 1995 pelo falecido estúdio de animação japonês Gainax, tendo como diretor e escritor principal Hideaki Anno. Hideaki Anno escreveu a história de Evangelion enquanto sofria de uma profunda depressão em sua vida. Várias coisas que passavam em sua cabeça ou acabaram acontecendo com ele decidiu retratar em seus personagens durante a história do anime. Este anime não é apenas um anime genérico de lutas de robôs gigantes contra monstros irracionais. Ele mergulha em temas profundos da psicologia, depressão, ansiedade, isolamento, ego, cobrança e autoconhecimento. Hoje iremos mergulhar até o mais profundo abismo mental, conhecendo personagens, histórias, mentes fragilizadas e desespero. Bem-vindo à história de Neon Genesis Evangelion. Capítulo 1 Era uma vez. Episódio 1 Ataque do Anjo. Nossa história começa no dia 13 de setembro de 2014. Shinji Ikari, nosso protagonista, chega à cidade de Neo Tóquio 3 durante o começo de uma tarde aparentemente normal. Shinji veio para a cidade de Neo Tóquio 3 para responder a uma carta de seu pai, Gendo Ikari, o convidando para trabalhar junto a seu lado em uma suposta, entre aspas, empresa. Shinji chega na cidade, mas não encontra nenhuma alma viva. O lugar está completamente vazio e as linhas telefônicas não funcionam. Enquanto Shinji esperava por uma mulher que iria buscar ele para encontrar seu pai, um estrondo ao ouvido. E assim surge uma criatura de corpo preto e com um rosto branco e assustadoramente sem emoções faciais. Esse é Sunshell, o terceiro anjo cruel. A criatura estava sendo alvejada por várias aeronaves, mas não parecia fazer qualquer tipo de efeito contra ele. Uma das aeronaves é abatida pela criatura e cai próximo ao nosso protagonista, mas ele é protegido da explosão por um carro esportivo azul dirigido por uma mulher de óculos escuros. Sem muitas opções, Shinji acaba aceitando a carona dessa mulher desconhecida para sair daquela situação de perigo o mais rápido possível. Essa mulher se chama Misato Katsuragi. Ela chegou atrasada para encontrar o nosso protagonista. Ela está sob as ordens do pai do Shinji. Então eles vão o mais rápido possível para a Agência Espacial Paramilitar NERV, ou só popularmente conhecida como NERV. Então é aqui que meu pai trabalha? Isso mesmo. E você sabe o que ele faz, não sabe? Todos os meus professores disseram que era importante para o futuro da humanidade. Ao chegarem na base são introduzidos a mais personagens. Ritsuko Akagi. Ritsuko é uma cientista-chefe da NERV e está no comando do ramo técnico do QG da NERV, que é responsável pela pesquisa e desenvolvimento dos Evangelions. Professor Fuyutsuki. Como vice-comandante da NERV, Fuyutsuki frequentemente assume o comando das situações da base quando Gendo está ausente em viagens de negócios. Gendo também costuma delegar a Fuyutsuki as tarefas mais rotineiras, como reuniões de conselhos municipais, burocracia e afins. Gendo Ikari. Na NERV, Gendo é responsável pela pesquisa realizada sobre os Evas e o projeto de instrumentalidade humana. Ele é o pai de Shinji, a terceira criança. Gendo é um cientista e político brilhante que trabalha com muita vontade para sua organização. No entanto, ele é um pai extremamente frio e distante com seu filho, e tem escrúpulos em usar e descartar pessoas para atingir seus objetivos. Rei Ayanami. Nenhuma informação específica é dada sobre a origem ou herança de Rei. A única coisa que sabemos é que ela é 100% confirmado que ela é um dos pilotos do Projeto EVA, pilotando a Unidade Zero. Capítulo 2 Projeto Evangelion. Misato Katsuragi e Shinji Ikari chegam ao QG da NERV atrasados por causa das complicações durante o caminho. Então Misato encontra Ritsuko no meio do caminho e elas juntas levam Shinji até uma sala escura.
E lá é revelado para ele o Evangelion Unidade 01, um robô gigante com cores roxo e verde. E aqui vai uma curiosidade muito interessante. Você sabia que os Evas em Evangelion não têm uma altura 100% definida? Enquanto em alguns lugares falam que eles têm entre 40 metros de altura, outras mídias falam que eles têm entre 80 a 200 metros. Isso se deve pela época que o anime era feito. Alguns ângulos ajudavam a fazer com que os Evangelions parecessem muito maiores. Mas agora voltando para a nossa história, enquanto Shinji tentava processar o que estava acontecendo, Gendo Ikari, chefe da NERV e pai dele, aparece. Gendo convida Shinji para trabalhar junto com ele pilotando a Unidade 1, mas Shinji acaba não aceitando. Está me pedindo para pegar essa coisa e ir até lá lutar? Correto. Por que faz isso comigo? Eu pensei que não me quisesse. Por quê? Por que tinha que me chamar agora? Porque você me é útil, filho. E é aqui que muitas pessoas ficam confusas com a resposta de Shinji, pois muitas pessoas esperavam uma resposta como de um protagonista ideal, onde ele subirá no robô gigante e lutará contra a criatura que está destruindo a cidade, e no fim sairá vitorioso sem muitos problemas. Mas não. Shinji Ikari não quer lutar contra a criatura, por medo. Ele tem medo de morrer, ele tem medo das pessoas estranhas que o cercam, e ele tem medo do próprio pai. Gendo, obviamente, fica muito irritado com Shinji, então o descarta facilmente, mesmo ele sendo seu próprio filho. Se vai fazê-lo, faça-o agora. Se não vai, então saia. Então entra na sala Rei Ayanami para tentar pilotar no lugar de Shinji. Ela está muito machucada, mas vai seguir as ordens de Gendo mesmo do jeito que está. Mas de repente uma explosão acontece bem em cima da base NERV. Mas a Unidade 1, mesmo sem nenhum piloto, protege Shinji e Rei. Cuidado! Mas por quê? Bom, não importa agora. Shinji decide pilotar no lugar de Ayanami por ver que o seu estado de saúde é bem grave. Então, depois de uma linda sequência de ativação da Unidade 1, ela está pronta para a ação. Mas quando o episódio chega no seu clímax máximo, ele acaba. Muitas pessoas criticam o primeiro episódio dizendo que ele é parado ou que ele é muito sem graça, mas a intenção artística é exatamente essa. O anime começa de uma forma lenta para introduzir os personagens e o seu universo para o telespectador. Eu diria que esse primeiro episódio é como a frase "a calmaria antes da tempestade". Episódio 2, Ambiente Desconhecido. O episódio começa exatamente da onde o primeiro parou. Shinji Ikari, aterrorizado e sem experiência, está dentro da Unidade 1 enfrentando o terceiro anjo. Shinji não consegue lutar, ele mal consegue dar o primeiro passo, e o Eva é brutalmente atingido por Sanshou. O Eva Unidade 1 tem seu olho perfurado e a sincronização falha. Misato Katsuragi assume que a batalha está perdida. Mas no que parece ser o fim, o Eva 1 entra no modo estado Berserk. Ele se move por vontade própria e sem a pilotagem de Shinji esmaga o anjo de forma selvagem e violenta. A unidade então grita e o anjo detona no final, marcando a vitória aterradora e não humana. A cena corta para Shinji visto no hospital após se acordar de um coma. Ele está confuso e traumatizado pela violência. Ele venceu, mas se sente um fracasso e questiona a natureza do Eva. Mas agora você deve estar se perguntando por que Shinji foi parar no hospital depois do ataque do anjo, sendo que apenas a Unidade 1 foi afetada. Então, as unidades Evangelion têm uma profunda sincronização mental e física com o piloto. Então, na prática, se a Unidade 1 receber algum tipo de disparo de arma, Shinji vai ter a mesma sensação em seu corpo físico. E isso pode se estender a queimaduras e cortes. Pilotar uma unidade Evangelion requer muita resistência de à dor física e mentais. Mas agora mudando de assunto, a frase "eu não devo fugir"
é repetida mentalmente por Shinji, pois ele está preso entre o horror de pilotar e o desejo subconsciente de ser reconhecido pelo pai, Gendo. Shinji é levado para morar com a capitã Misato Katsuragi. Ele se choca ao ver a desorganização dela, e também com o convívio de Pen, o seu pinguim de estimação. Esta é sua nova vida, embora caótica, é o primeiro passo para Shinji. Shinji fica bastante relutante em morar com a Misato, até mesmo cogitando em não entrar na casa dela, pois ele tem medo da rejeição e a conexão humana. Mas ele acaba decidindo entrar, senão ele teria que ou morar no QG da NERV ou na rua. Então, o episódio acaba. Episódio 3, Telefone Silencioso. Shinji Ikari, sendo adolescente de 14 anos, ele precisa frequentar a escola de Tóquio 3. Mas quando ele revela para seus colegas de sala que ele é um piloto de evangelho, todos ficam animados, menos um, Toji Susuhara. Ele fica com raiva de Shinji, pois sua irmã foi hospitalizada por causa da luta que aconteceu entre o EVA 1 e o Terceiro Anjo. Você estava envolvido na guerra? Não, mas minha irmã mais nova sim. Ela ficou debaixo de uma pilha de destroços. Ela sobreviveu, mas está no hospital desde então. Aquele piloto do robô foi muito burro. Eu fico tão furioso. Ele destruiu nossa cidade. No que será que aquele piloto estava pensando? Então, depois da aula, Shinji acaba sofrendo bullying de Toji e acaba sendo espancado aos fundos da escola. Porém, a cidade entra em modo de estado de emergência, pois outro anjo está vindo atacar. Rei Ayanami avisa Shinji e os dois correm para o QG da NERV. O quarto anjo, Sunshell, voa pelos ares. Um oficial da NERV comenta: levou 15 anos desde o último intervalo e esse agora só durou 3 semanas? Então sim, já houve outros ataques de anjo no passado, mas vamos falar disso depois, vamos voltar à luta. Este é o primeiro teste de Shinji pilotando por sua própria vontade. Mas como Shinji ainda não tem muita experiência de combate, ele acaba agindo por impulso e toma um cacete do anjo. O cabo umbilical de Shinji é destruído e a unidade Evangelho tem apenas 5 minutos de bateria interna restantes antes do desligamento forçado. Mas quando Shinji é encurralado, percebe que Toji e seu amigo Kensuke Aida estão fora dos abrigos de segurança. Nenhum civil é autorizado a estar no campo de batalha durante essas horas. Então Misato ordena que Shinji coloque os 2 colegas de classe dele dentro da unidade 1, com a intenção de protegê-los do caos. Shinji obedece. Então Misato pede a Shinji para que ele recue para poder pensar em uma nova estratégia. Use a rota de recuperação 34, vá para Ei, novato! Ela disse pra trás, novato! Eu não devo desistir, eu não devo desistir. Eu não devo desistir! Faca progressiva armada. Obedeça minhas ordens, saia daí! Shinji! Porém, Shinji ignora as ordens de Misato e saca sua faca progressiva e avança na direção do anjo em um ato de desespero. Por sorte, ele consegue neutralizar o anjo antes que a bateria interna do EVA acabe. Então o episódio acaba com Toji preocupado com Shinji e se culpando por ter batido na pessoa que acabou de salvar sua vida. E então, o episódio acaba. Episódio 4, Chuva depois da fuga. Este episódio é totalmente dedicado a explorar o dilema do porco-espinho. Sem anjos, sem batalhas, apenas Shinji e sua mente. Assim como os ouriços no frio se aproximam para se aquecer, mas também se afastam para não se ferir com seus espinhos. Os humanos buscam intimidade e proximidade, mas se machucam ao se conectar. Shinji se cansa da pressão do conflito de Toji e com o peso de Misato. Ele decide fugir de Tóquio 3. Misato também tem seus próprios traumas e um medo de intimidade. E não consegue ir atrás dele imediatamente, entendendo seu desejo de se afastar. Já passaram 5 dias. A unidade 1 já foi consertada. Você é o piloto, vai deixá-la parada lá? Shinji! Ele fugiu. Não estou surpresa. No final, Shinji é encontrado pela NERV e ele tem a opção de ir embora de vez ou voltar para a NERV. E ele escolhe voltar. Não por heroísmo, mas porque percebe que embora a dor da conexão seja real, o vazio do isolamento é insuperável. E uma escolha é aceitar a dor em troca da possibilidade de um futuro melhor. Shinji então volta para o QG da NERV e acaba recebendo um sermão de Misato, e então o episódio acaba. Episódio 5, Rei, Além do Seu Coração. O foco desse episódio se volta para o piloto da Unidade 0, Rei Ayanami, uma personagem misteriosa e enigmática. Shinji tenta se aproximar de Rei, mas sem sucesso. Ela é socialmente isolada e demonstra pouca emoção. Ayanami é uma pessoa de poucas palavras. Não demonstra emoções ou muito menos sensações de normalidade. Mas ela acaba sendo muito mais próxima do pai de Shinji.
Pois um mês antes de Shinji chegar ao QG da NERV, o Evangelho Unidade 1 recém-reparado passa por um teste de ativação. A Unidade 1 entra em um estado de Berserk, similar à Unidade 1, mas de forma mais perigosa, destruindo o hangar e ferindo gravemente Rei no processo. Gendo age rapidamente, com as próprias mãos nuas e sem quaisquer proteção, abre a cabine de emergência para resgatar Rei. As temperaturas eram muito altas, então ele acaba queimando suas mãos no processo. Ray, você está bem? Ray! Eu entendo. Agora, no presente atual, Shinji então confronta Rei, questionando a lealdade dela a Gendo, seu pai. Um pai tão frio. Rei, que nunca demonstra emoção, fica brava com o confronto de Shinji e dá um tapa em seu rosto. Você não é o filho do comandante Ikari? Você não acredita no trabalho do seu próprio pai? É claro que não. Como é que eu posso confiar nele? O quê? Rei é uma figura passiva, que existe apenas para cumprir ordens e missões e satisfazer as vontades de Gendo. Sua falta de expressão e seu isolamento social sugerem uma mente que se construiu em torno do dever, não das relações humanas. Shinji, vendo a fragilidade de Rei e a aparente dedicação de seu pai a ela, se sente ainda mais isolado. Contudo, a experiência o prepara para o próximo desafio, que será enfrentar o Quinto Anjo. Durante um dos testes de ativação da Unidade 0, a base da NERV recebe um alerta. Um novo anjo está se aproximando da base por meio do ar. Este é Hamiel, a pirâmide voadora. Shinji então sobe no seu evangelho e se prepara para a batalha. Shinji, ao alcançar a superfície, instantaneamente é atingido por um feixe de energia vinda do anjo. Então o episódio acaba. Episódio 6, Confronto em Neo Tóquio 3. Shinji acaba tendo uma parada cardíaca por causa dos ferimentos e acaba morrendo por alguns segundos, mas é trazido de volta à vida por meio de uma massagem cardíaca feita na própria cabine do Eva. Shinji entra em um estado de coma e é levado rapidamente para o hospital interno da base em estado grave de saúde. Enquanto isso, na superfície, o Quinto Anjo, Hamiel, começa a perfurar o chão com o intuito de alcançar a base de maneira mais direta. Mas os escudos de defesa são bastante reforçados e conseguem segurar o anjo por mais de 10 horas. Enquanto isso, Misato Katsuragi, Ritsuko e os outros membros da NERV pensam em uma solução para derrotar o anjo. Depois de muito planejamento, eles decidem usar um protótipo de sniper adaptado para uso dos evangelhos para destruir o alvo à distância. Mas para isso, eles vão precisar de toda a energia elétrica disponível no Japão para carregar um disparo e destruir o anjo. Então os preparativos para tal feito começam. Várias horas se passam e Shinji finalmente acorda do coma e recuperado de seus ferimentos, mas ainda com a mente abalada. Ayanami ficou ao seu lado durante todo o processo de recuperação. Shinji fica muito relutante em pilotar novamente por causa de todas as coisas que já aconteceram com ele desde que ele chegou em Tóquio 3. Mas ele acaba decidindo pilotar. Shinji, mesmo tendo a opção de desistir, ele sempre volta atrás para pilotar novamente. Pois Shinji, na maioria das vezes, não age com raciocínio, mas sim com medo. A montanha está se movendo! Lá estão os evangelhos! Legal! Vai, evangelho! Acaba com eles! Vai! É isso aí! Chegando no local, eles são instruídos a como manusear o rifle, mas o problema é que eles terão apenas uma única chance. Depois a arma precisa esfriar para um novo disparo. O relógio bate meia-noite e a operação começa. Toda a energia elétrica do Japão é cortada. Shinji e a equipe da NERV começam a carregar o rifle usando toda a energia do país. Porém, o anjo percebe a presença deles à distância e também começa a carregar um novo ataque. O anjo dispara primeiro e Shinji dispara logo em seguida. Os dois feixes de energia se cruzam no céu, criando uma imagem linda, mas mortal. Os dois acabam errando. Shinji precisa de alguns segundos para esfriar o cano do rifle, mas o anjo começa a carregar outro ataque, e então dispara. Mas então, em um ato de sacrifício, a unidade 0 pilotada por Ayanami se joga na frente do disparo com um escudo para proteger Shinji. A unidade 0 sofre danos por causa das altas temperaturas do disparo feitos pelo anjo, derretendo várias partes e fazendo o Rei sofrer em silêncio. Shinji consegue esfriar o cano e recarregar a arma.
e por fim, com um único disparo, destrói o anjo. Conseguimos! A unidade 0 não aguenta as altas temperaturas e desaba sobre o solo. Shinji, ao ver essa situação, desce da sua unidade 1 e vai ajudar a Ayanami a sair de seu EVA. Shinji então recria a cena de seu pai abrindo a escotilha da unidade 0 com as mãos, e as temperaturas são bem altas. Shinji tem um diálogo bastante comovente com Rei. Então Shinji tira a Ayanami daquele lugar, e o episódio acaba. Esse episódio definitivamente é um dos melhores episódios do anime, e também entra no meu top 3 episódios favoritos. Capítulo 3. Alguma coisa está acontecendo. Episódio 7. A crise humana. Esse episódio é bem esquecível, então eu vou contar ele de forma resumida. Depois que a NERV entrou em operação, várias empresas privadas estão tentando tomar o seu lugar. Então uma dessas empresas acaba fazendo uma grande conferência, onde eles anunciam que estão desenvolvendo um robô melhor que os Evangelions. Eles fazem um teste de demonstração, mas tudo acaba saindo do controle e ninguém consegue operar o robô, já que ele é controlado remotamente. E para piorar, o robô é alimentado por um reator nuclear, diferente dos EVAs, que são alimentados por cabos de energia e baterias internas. E para piorar mais ainda, o núcleo do reator está entrando em estado crítico, enquanto corre desgovernadamente para uma cidade próxima. Então a equipe da NERV manda o Evangelion Unidade 1 para ajudar a parar o robô nuclear. EVA aproximando-se da posição. Efetuar desengate! Entendi. Misato entra no robô desgovernado e Shinji ajuda a pará-lo. O robô quase explode, mas dá tudo certo no final. Então, mais tarde, descobrimos que o próprio pai do Shinji mandou sabotar o robô da empresa privada para não interferir nos seus planos, mas ele articulou tudo para parecer um acidente. Ele certamente está planejando alguma coisa maior. Então, o episódio acaba. Episódio 8. Asuka ataca. O episódio começa com Gendo conversando com uma pessoa no telefone sobre uma carga que vai chegar no porto do japonês naquele dia. Enquanto isso, do outro lado do Japão, Misato, Shinji, Toji e Kensuke estão em um helicóptero indo encontrar os encouraçados alemães para receber uma carga. Ao pousar em um dos porta-aviões, Misato apresenta a mais nova pilota da NERV, Asuka Langley Soryu. Uma pilota extremamente habilidosa e inteligente, mas do que essa criatura tem de esperta e inteligente, ela tem de exibida e irritante. Asuka pilota o Evangelion Unidade 2. Este Evangelho é bastante diferente das unidades 0 e 1, pois ela foi construída pensando no combate, sendo a unidade 0 um protótipo inicial, a unidade 1 um protótipo mais avançado e a unidade 2 a versão final. Enquanto isso, Misato está passando por poucas e boas com seu antigo amor de faculdade, o senhor mulherengo e adorador de melancias Ryoji Kade. Ryoji é um cara que a Misato acabou namorando durante a época de faculdade e agora trabalha para o governo japonês e para o pai de Shinji. Ele está acompanhando Asuka desde a Alemanha e também está carregando um pacote secreto sobre as ordens diretas de Gendo. Bom, eu soube que está morando com Katsuragi. Estou sim. Mas me diga, ela ainda é uma fera na cama? O quê? O quê? O que você está dizendo? Ela não mudou nada mesmo, não é não? Enquanto tudo isso acontecia, Shinji e Asuka vão olhar a unidade 2, que estava sendo transportada em outro navio. Conversa vai, conversa vem, e de repente uma explosão é ouvida. Um navio da frota de escolta da unidade 2 é destruído, e então percebe-se que é um ataque de um anjo. Então surge Gagiel, o rei dos mares. Mas como eles estão no meio do mar, a única opção é usar a unidade 2, então Asuka puxa Shinji junto com ela para dentro da unidade 2 e os dois vão para a batalha juntos. Unidade 2, EVA aterrissando! Mas digamos que eles não se dão muito bem. Enquanto eles estavam fazendo um ataque direto ao anjo, eles acabam caindo no mar. A unidade 2 não tem equipamento para lutar debaixo d'água. Então Misato consegue bolar um plano de pescar o anjo e afundar dois encouraçados para atirar na boca do anjo, onde está localizado seu núcleo. Eles botam o plano em ação e tudo acaba dando certo. Tirando que agora a unidade 2 vai ter que ficar uma semana inteira na oficina do Tonhão para ser consertada. E Shinji acabou passando vergonha usando uma roupa igual a da Asuka.
olha só o Shinji. Ah, que gracinha. Mas bem longe dali, Cade entrega o pacote secreto que estava carregando para Gendo. Ele acaba entregando a chave do projeto da instrumentalização humana. Este é Adão, o primeiro anjo. Coisa boa isso não pode ser. Então, o episódio acaba. Episódio 9, Momento de União de Mentes. O episódio começa com Asuka tentando se aproximar de Rei durante o período da escola, mas Rei acaba ignorando Asuka do mesmo jeito que faz com todo mundo. Então de repente o alarme do QG da NERV soa, um novo anjo está a caminho. As unidades 1 e 2 são enviadas para uma praia próxima onde está localizado o anjo. Então do fundo do mar surge Israfel, as duas faces da mesma moeda. Asuka decide atacar primeiro e Shinji sem opções dá suporte a ela. Asuka faz uma incrível performance e acaba com o anjo com apenas um golpe. Ou pelo menos era isso que ela pensava. O anjo acaba se dividindo em duas partes e consegue derrotar as duas unidades de surpresa. Sem muitas alternativas, a NERV explode uma mina terrestre chamada N2. Com isso, o anjo fica vários dias se recuperando da explosão. Como punição pelo péssimo desempenho, Shinji e Asuka terão que morar juntos e estudar na mesma sala de aula. Então Misato bola um plano que envolve os dois Evas em uma série de ataques coreografados por uma música. Mas para isso funcionar, Asuka e Shinji vão ter que treinar juntos durante uma semana inteira. Eles não se dão muito bem, mas acabam cooperando pelo bem maior. Depois de vários dias de treino, é chegado o dia do combate. O anjo se regenerou por completo e está invadindo Tóquio 3. Então, seguindo o plano, os dois Evas têm exatamente 62 segundos para derrotar o anjo em perfeita sincronia. Eles estão tão sincronizados que parece até uma espécie de dança. A música se alegra e parece que finalmente os dois estão se entendendo. Então, depois de muitos mortais e danças sincronizadas, eles finalmente conseguem derrotar o anjo. Mas no final da luta, Shinji acaba caindo com seu Eva em cima da unidade 2 de Asuka, fazendo eles voltarem a discutir novamente. Então o episódio acaba. Episódio 10, Inferno de Magma. O episódio começa com Shinji e Asuka sendo negados de participar de uma excursão escolar, pois eles são pilotos de Evangelho e não podem sair da cidade. Então Asuka e Rei decidem nadar nas piscinas da base da NERV enquanto Shinji sofre para estudar. Asuka tenta dar umas ideias em cima de Shinji, mas ele acaba ficando todo envergonhado e acaba se embananando. Enquanto isso, Misato está fazendo uma missão de reconhecimento para poder investigar uma denúncia de um anjo adormecido em magma. Uma sonda é destruída no processo, mas o trabalho está feito, e existe a confirmação de um anjo, então eles não perdem tempo e iniciam uma missão de captura. A CILI, organização acima da NERV, não gosta nada disso, já que um anjo acabou fazendo o segundo impacto acontecer e eles não precisam de um terceiro agora. Ah, verdade, eu não expliquei o que é CILI nem o que foi o segundo impacto. O segundo impacto foi uma enorme catástrofe gerada por um contato de um humano com Adão, o primeiro anjo. Isso aconteceu na Antártica, bem na virada dos anos de 1999 para os anos 2000. Estima-se que pelo menos metade da população tenha morrido por causa do segundo impacto. E também o eixo de rotação da Terra foi alterado, agora o verão dura um ano inteiro no Japão. A mídia tradicional cobriu o caso como um impacto de um massivo meteoro não detectado que aconteceu colidindo com a Terra. Mas isso é uma mentira, nenhum meteoro atingiu a Terra. O que aconteceu foi o contato planejado entre um ser humano e Adão. E isso tudo aconteceu bem antes dos acontecimentos principais do anime, cerca de 14 anos atrás, mais especificamente. Agora falando da CILI, ela é uma organização que financia a NERV, ela dá desde equipamentos a dinheiro para a NERV. Assim eles podem construir mais unidades Evangelion e defesas para proteger o mundo das ameaças dos anjos. Mas não se engane, pois toda essa bondade é só uma gigantesca cortina de fumaça para as reais intenções da CILI, o projeto da instrumentalização humana. Algo que eles ainda estão planejando. Mas agora voltando ao nosso presente, Gendo consegue convencer os velhos da CILI, porém se alguma coisa der de errado, ele vai ser o culpado. Asuka e Shinji são indicados para a missão, e Rei fica na base na espera do pior. A unidade 2 é equipada com um traje para suportar altas temperaturas e pressões, e Asuka acaba virando uma bola. Então eles partem para o local da missão. Chegando lá, Asuka recebe uma gaiola eletromagnética para capturar o anjo. Então ela mergulha no magma. Eles conseguem descer rapidamente até a posição do anjo na lava e realizar uma captura sem muitos problemas. Então ela começa a subir de volta para a superfície, porém de repente o anjo adormecido começa a acordar. Ah, tá mexendo! Impossível! Começou a chocar mais cedo do que esperávamos. Situação da jaula. Não vai resistir. Abortar a captura, soltar a jaula. Vamos mudar a
operação. Temos que destruir este Angel. Unidade 2, retire-se agora. Então do fundo do inferno nasce ele, Sandalphon, o demônio de fogo. Asuka tenta pegar sua faca progressiva, mas percebe que ela acabou derrubando durante a descida. Então Shinji joga sua faca progressiva para Asuka. Ela então pega a faca progressiva que foi jogada e tenta atingir o anjo, porém ele é extremamente resistente a altas temperaturas. Então eles acabam usando o princípio de expansão térmica. Então eles conseguem perfurar o anjo e o destruí-lo. Porém o anjo acabou danificando o cabo de sustentação da unidade 2. Então o cabo se rompe e Asuka afunda no magma. Porém Shinji ignora os protocolos de segurança e pula na lava para salvar Asuka. Então depois de tudo isso que aconteceu, Misato leva Shinji e Asuka para uma casa de banho para poderem relaxar. Lá depois de muita conversa descobrimos que Misato tem uma grande cicatriz em seu tórax. Ela conta que foi o segundo impacto que causou isso nela. Porém, a grande maioria da humanidade sofreu do segundo impacto por meio de tsunamis, terremotos e mudanças climáticas e guerras. Então isso significa que Misato estava no epicentro da explosão na Antártica no dia que aconteceu o segundo impacto. Mas o que ela estava fazendo lá? Ela não explica de imediato e a conversa termina por aí. Ah, e Shinji tem seu amiguinho zoado por Pen. Coitado. Então, o episódio acaba. Na minha opinião, esse episódio é bem sensal. Eu acho que a luta contra o anjo poderia ter sido melhor. E também eu acho que a ideia de atacar o anjo primeiro foi uma péssima ideia. O mundo poderia ter acabado se alguém errasse qualquer coisa. Isso foi muita irresponsabilidade. Menos um pra Nerve. Episódio 11, Na Escuridão Silenciosa. O episódio começa com um dia bem calmo na fortaleza moderna Tóquio 3. Os pássaros cantam, parece até que não existem problemas. Mas de repente tudo muda. A cidade inteira e a base da Nerve ficam sem energia elétrica e nem os geradores de energia funcionam. Muito menos as linhas telefônicas. Isso tudo é muito estranho. Enquanto a Nerve quebrava a cabeça para tentar pagar a conta de luz, do outro lado do Japão, uma base do exército japonês está detectando um objeto maciço pousando no mar em meia direção à Terra. Então surge outro anjo, Matarael, a aranha do apocalipse. A Nerve não sabe que um anjo está vindo, pois não tem nenhum radar ou sensor para fazer o monitoramento da cidade. Nem mesmo tem Wi-Fi para conseguir mandar um zap. Porém, um membro da Nerve que estava fora da base consegue chegar antes do anjo para avisar o resto do pessoal. Então eles começam a fazer os preparativos dos Evas. Mas cadê os pilotos? Shinji, Asuka e Rei estavam no meio da rua quando houve a queda de energia, então eles não conseguem abrir os portões da base. E parece que esse anjo quer alcançar a base da Nerve usando um tipo de ácido extremamente poderoso que sai dos seus olhos como uma espécie de choro. Sem poder usar o elevador principal, Shinji, Asuka e Rei precisam navegar pela escuridão, pelos túneis de manutenção e escadas até o nível onde seus Evas estão estacionados. Eles têm apenas alguns minutos antes que o ácido perfure o teto do Geofront. Ao chegarem aos Evas, eles precisam lançá-los manualmente com a energia de backup limitada, que exige muito esforço da equipe técnica. Os 3 Evas são lançados com sucesso, então os 3 acabam chegando em um túnel de serviço onde o anjo estava tentando escavar. Mas por acidente eles acabam derrubando suas armas no fundo do túnel. Então eles bolam um plano improvisado. Asuka faz um ato de sacrifício ficando na frente do ácido. Rei desce para pegar as armas e Shinji se posiciona. Rei então joga a arma para Shinji, Asuka abre o caminho e Shinji dispara. Com apenas uma rajada, o anjo cai derrotado sobre o solo de Tóquio 3. E então, magicamente, depois de algumas horas, a energia é restaurada. Shinji, Asuka e Rei percebem de maneira sutis que o trabalho em equipe é o único caminho para a vitória contra as ameaças tão grandes. Mas o orgulho de Asuka sempre fala mais alto em sua mente. Então, o episódio acaba. Episódio 12, O Valor de um Milagre. O episódio começa com Misato sendo promovida a Major. Embora seus amigos comemorem, Misato não parece genuinamente feliz. A promoção não a satisfaz, pois ela não trabalha por reconhecimento, mas sim por um propósito mais profundo. Em uma sequência de flashbacks é revelado o passado de Misato, ligado diretamente ao segundo impacto e ao seu pai, Dr. Katsuragi. O pai de Misato era o líder da expedição de pesquisa que causou o segundo impacto na Antártica. Ele era um cientista obcecado por seu trabalho, que negligenciava a família. Misato odiava seu pai por essa negligência. No entanto, durante o segundo impacto, ele mesmo colocou Misato em uma cápsula de proteção, dando sua vida para salvá-la, sendo a única sobrevivente na área do segundo impacto. Ela confessa que sua verdadeira razão para estar na Nerve é lutar contra os anjos e vingar-se deles pelo que aconteceu com seu pai, e pela destruição que o segundo impacto causou. Mas temos problemas maiores agora. Um dia após Misato ser promovida a Major, outro anjo foi detectado na atmosfera da Terra.
Sahakiel, a bomba termonuclear. Ele dispara vários pedaços de si mesmo que quando atingem o solo explodem. Porém, o anjo ainda está aprendendo a mirar. Tudo indica que ele vai se atirar em sentido de kamikaze e usar seu corpo para destruir a base da NERV com um ataque só, como uma gigantesca bomba. A NERV entra em pânico. Não há tempo para lançar os Evas em órbita. A única solução é tentar interceptar o anjo enquanto ele realiza seu ataque final de mergulho, onde ele se tornará uma bomba gigante. Misato projeta uma operação desesperada. Ela mesma admite ter chances mínimas de sucesso. Os 3 Evas são posicionados em diferentes pontos estratégicos na superfície para combinar a força de seus campos ATs e criar um escudo massivo no momento exato que o anjo cair. Os Evangelhos terão que literalmente pegar o anjo com suas próprias mãos. A operação é arriscada e exige uma sincronia perfeita, então os Evas se posicionam, avistam o alvo e então a operação começa. Dos 3 Evas, Shinji é o que está mais próximo do local final da queda, então ele chega primeiro e recebe todo o peso de segurar o destino da humanidade em suas mãos. A unidade 1 começa a perder forças e se danifica nos braços, mas Asuka e Rei chegam logo em seguida e conseguem destruir o anjo usando uma das facas progressivas. O comandante-geral da NERV, Gendo Ikari, não estava na NERV durante o ataque do anjo. Ele estava visitando a Antártica, no mesmo local que aconteceu o segundo impacto. Então mais tarde naquele dia, Gendo liga para Shinji para dar os parabéns pelo sucesso da missão. E ele diz as seguintes palavras: "Bom trabalho, Shinji." Demorou literalmente apenas 11 episódios para Shinji receber simples palavras de elogio do seu próprio pai. Então, o episódio acaba. Definitivamente esse é um dos episódios mais tensos, pois qualquer coisa que desse errado acabaria tudo ali mesmo. Mas ao mesmo tempo esse foi um dos episódios que mais desenvolveu a Misato. O anime deixa claro que ela tem ódio contra os anjos e quer se vingar a todo custo, usando até mesmo dos planos mais loucos e irresponsáveis para fazer isso. Episódio 13, a invasão dos anjos. O episódio começa com a NERV realizando o teste de sincronização para a ativação de um novo sistema de pilotos automático, Dummy Plug. Shinji e Asuka são submetidos a testes rigorosos, o que gera frustração em Asuka, que detesta o fato de máquinas tentarem substituí-la. Enquanto Misato e a equipe técnica estão ocupados com o teste, Kaji aparece e ensinou que algo maior está prestes a acontecer, mas como sempre ele mete o pé antes da merda acontecer. Este episódio coloca a Dra. Hitsuko e o supercomputador da NERV no centro das atenções. Os testes estão acontecendo normalmente como fazem todos os dias. Porém, de repente, no meio de um dos testes, um alarme dispara. Uma parede de proteção começa a se deteriorar por causa de uma corrosão misteriosa. Os pilotos são retirados para um local seguro longe do perigo. Então, enquanto a corrosão alcança a câmera de teste, algo inesperado acontece. Um campo AT é detectado. Um anjo conseguiu invadir a base da NERV. Este é Hiruel, a praga da carne. Este anjo não possui um corpo físico, ele se espalha como um vírus biológico. Ele acaba infectando várias máquinas da NERV e evolui para um vírus de computador e começa a invadir o supercomputador da NERV chamado MAG. Então o anjo inicia um protocolo de autodestruição da base, com o anjo agindo como um vírus ultra avançado de computador. A batalha se torna um confronto de inteligência e programação. O tempo está se esgotando à medida que Hiruel se propaga pelos sistemas. Então eles conseguem parar o ataque do anjo por apenas 2 horas, então usam seu tempo para bolar um plano. Eles então conseguem um plano arriscado. Tentar reprogramar o código do anjo para forçá-lo a se autodestruir e assim salvar a base. Então eles colocam o plano em ação. No último segundo, Ritsuko consegue inserir o código de destruição no sistema do anjo, forçando-o a evoluir rapidamente para um estado autodestrutivo. Hiruel é destruído e a NERV é salva da autodestruição por Ritsuko. Este episódio serve para destacar a genialidade da Dra. Akagi, mostrando que ela é tão crucial para a NERV quanto os pilotos dos Evas. Então, o episódio acaba. Silly, um lugar para a alma. Esse episódio é bem curto, metade do episódio é uma grande recapitulação de tudo que vimos até agora, com um pequeno poema questionando a própria existência da Rei. Oficialmente acabamos de passar da metade do anime e estamos nos aproximando da reta final dessa obra de arte. Então, o episódio acaba. O seu vídeo volta já. Só aqui, na Pato TV. I think you know me.
to take out their families. When you get these terrorists, you have to take out their families. Putin's a killer. A lot of killers. You got a lot of killers. Well, you think our country's so innocent? Death penalty. Bring it forth. The only good communist is a dead communist! Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism. Americanism, not globalism. That threatens the very foundations. Will be our credo. I'm gonna bomb the shit out of them. Hill, Trump, hill our people, hill victory. O seu vídeo está de volta! Só aqui, na Pato TV. Episódio 15, Mentiras e Silêncio. Misato e Ritsuko estão em um casamento de uma colega de faculdade. Kaji também está lá. Enquanto os adultos estão fora, Gendo Ikari pela primeira vez na série leva Shinji para visitar o túmulo de Yui Ikari, a falecida mãe de Shinji e esposa de Gendo. Gendo é extremamente frio, deixando Shinji sozinho na lápide. O túmulo na verdade é um memorial. Yui não está lá. Shinji, sem saber o paradeiro do corpo de sua mãe, tem uma rara e breve conversa com seu pai, onde Gendo mostra uma faceta de devoção a Yui, mas continua incapaz de se conectar com seu filho. A cena é melancólica e reforça a distância entre pai e filho. Várias horas depois, antes de ir embora da festa, Ritsuko avisa a Kaji para ter cuidado, indicando que ela sabe sobre suas atividades de espionagem, mas não o denuncia, dada a história que eles compartilham. Kaji deixa Misato em casa e vai embora. Misato está muito bêbada e acaba desmaiando de cansaço. Já em outro dia, Shinji, com vontade de entender o próprio pai, pergunta a Rei sobre Gendo. Rei confessa que não sabe muito sobre Gendo, como as outras pessoas, apenas como seu comandante. Depois de mais algumas horas em outro local da base da NERV, Kaji se infiltra em uma área super secreta e escura do Geofront. Ele é surpreendido por Misato, agora sóbria e armada. Ela confronta Kaji sobre ser um agente duplo para o Ministério do Interior do Japão, investigando a NERV. Em vez de se defender, Kaji vira o jogo e revela para Misato que a NERV tanto escondia no dogma central. Diante deles, um grande portão de segurança se abre. Uma figura gigante crucificada. Kaji afirma que a criatura é Adão, o primeiro anjo. Misato, chocada, reconhece a figura de 15 anos atrás, ligado diretamente ao segundo impacto. Esta é uma das maiores revelações da série até então. E então, o episódio acaba. Embora em episódios futuros revelem que Kaji ou está mentindo ou está enganado, já que a figura, na verdade, que ele revelou para Misato é Lilith, a progenitora da humanidade. Ou seja, meio que todo mundo veio de Lilith, ou seja, todo mundo nasceu dessa criatura e evoluiu. Esse episódio é de longe um dos episódios mais importantes de todo o anime, pois ele aprofunda diversos personagens, além de fazer revelações extremamente importantes, como por exemplo, por que a NERV está escondendo um anjo debaixo da base, por que Kaji é um agente duplo e por que Gendo não quer se aproximar de seu filho novamente. Episódio 16, Doença até a morte. O episódio começa com Shinji e os outros pilotos fazendo teste de sincronização. Shinji acaba tirando a maior nota durante esses testes. Porém, a felicidade e a calmaria duram pouco. Um anjo simplesmente apareceu em cima da cidade. Nenhum radar ou sensor detectou o anjo chegando. Esse anjo é uma esfera flutuante com listras pretas e brancas pairando em silêncio sobre a cidade. Este é Liriel, a ilusão. O céu está claro, o que contrasta com a escuridão que está prestes a acontecer. Shinji, confiante demais após ser elogiado pela sua performance em um dos testes de sincronização, ataca sem pensar. Sumiu! O chão, que todos pensavam ser uma sombra, revela ser o real corpo do anjo. A unidade 1 afunda no asfalto como se fosse numa espécie de água negra. O suporte de vida é cortado, a rádio chia e a escuridão é total. Um anjo acabou de engolir um Evangelion. Um mar de Dirac, uma dimensão de vácuo infinita. E absolutamente ninguém sabe para onde a unidade 1 foi parar. Mas enquanto isso, dentro da unidade 1, pela primeira vez vemos linhas brancas riscadas sobre o fundo preto. Shinji conversa com a outra versão de si mesmo. O anjo invade sua mente não para atacar, mas sim para perguntar. Shinji percebe que construiu uma personalidade inteira baseada na aprovação dos outros. Sem o Eva e sem os outros, ele se sente como nada. Fora dali, Doutora Ritsuko está planejando e está pronta para sacrificar Shinji jogando todas as minas N2 no anjo, já que é impossível dos Evas atingirem fisicamente ele. E Misato começa a ficar em desespero.
Então, de repente, enquanto todo mundo se preparava para um ataque final, a esfera do céu começa a rachar e mãos gigantes roxas rasgam o anjo de dentro para fora. O sangue jorra em quantidades absurdas, inundando os prédios ao redor. O Eva 1 grita. E o anjo é brutalmente morto. O maior inimigo não é o monstro lá fora, e sim a própria mente. Shinji sobreviveu ao anjo, mas a casca de seu ego foi quebrada. Ele olhou para o abismo e o abismo olhou de volta. E então, o episódio acaba. Episódio 17, a quarta criança. O clima é enganosamente cotidiano. Sala de aula, cigarras cantando, verão japonês, barulho do almoço, mas há uma tensão no ar. Durante um dos testes nos Estados Unidos, uma filial da Nerve foi completamente destruída. Uma base inteira foi pulverizada em segundos. Eles estavam testando o dispositivo S2 como um novo meio de alimentação para as unidades Evangelion. Agora a Nerve vai receber a unidade 3 diretamente dos Estados Unidos, então eles precisam achar um novo piloto o mais rápido possível. Então a Nerve faz suas escolhas. Toji Suzuhara, a quarta criança. Este é o garoto que bateu em Shinji no começo do anime por ele ser um piloto. Agora ele é escolhido para o mesmo propósito, proteger a humanidade. Toji aceita esse fardo, não pela glória, mas sim por sua irmãzinha, querendo que ela seja transferida para um hospital melhor. Ele começa a agir de forma extremamente madura e o anime cria um clima de despedida. Shinji é o único que não sabe sobre Toji ser escolhido como um novo piloto. O pôr do sol alaranjado banha a cidade, criando uma sensação de melancolia. O telespectador sabe que algo terrível vai acontecer, mas Shinji não. Então, o episódio acaba. Episódio 18, o julgamento da vida. O episódio começa com a chegada da Unidade 3. A Unidade 3 finalmente chega ao Japão e Toji é chamado para o teste de ativação. A Nerve monta uma base temporária em Matsushiro. Então, durante os testes de ativação, algo estranho acontece. A Unidade 3 fica fora de controle. Então, um alarme dispara. O anjo não aparece vindo dos céus ou da terra como muitos esperam. Ele já está aqui dentro da Unidade 3. Ele é um fungo biológico que infectou o Eva 3. Este é Bardiel, o parasita. A Unidade 3 solta um rugido agudo e desumano. E então a base temporária onde a Unidade 3 estava armazenada é destruída com uma gigantesca explosão. Misato e Ritsuko estavam no local. A batalha se move para as montanhas ao pôr do sol. Como Misato não está presente na base da Nerve para comandar a operação, o pai de Shinji assume o controle. Os Evas são posicionados em pontos estratégicos para tentar emboscar o anjo. Asuka avança primeiro e é derrotada em segundos. O Eva 3 joga ela longe como se não fosse nada, e Asuka abandona a Unidade 2. Rei tenta ajudar, mas o anjo tenta fundir o Eva 3 com o Eva 0. Gendo friamente manda cortar o braço de Rei para impedir a infecção, mesmo sabendo que Rei sofreria com aquela decisão. Então, a Unidade 0 também fica fora de operação. Então sobra Shinji contra o Eva 3. O Eva possuído avança lentamente. Agora o assassino de anjos se revolta contra a própria humanidade. Shinji vê o plug de entrada nas costas do Eva inimigo. Ele sabe que há uma criança lá dentro, igual a ele. Então, com medo de machucar outro piloto, ele decide não revidar e é encurralado pelo anjo. Então Shinji diz, eu não vou revidar, eu prefiro morrer do que matar outra pessoa. Gendo não hesita, ele vê a compaixão de Shinji como uma fraqueza. Gendo ordena que cortem a sincronização do piloto com a Unidade 1 e ative o sistema Dummy Plug. O Eva 1 muda de postura, ele se torna mais predatório, e nisso segue uma das cenas mais brutais da animação. O Eva 1 quebra o pescoço da Unidade 3. Com o inimigo no chão, ele começa a espancar e desmembrar seu corpo. Óleo e sangue voam pela pequena área rural de Tóquio 3. Shinji grita para parar, mas seus gritos são ignorados. O Eva 1 arranca o cockpit da Unidade 3 e esmaga na sua mão. O som de metal retorcido é ensurdecedor e Shinji grita. Este é o fim da inocência. Shinji não apenas falhou em salvar uma pessoa. Suas mãos foram usadas para matá-la. A confiança nos adultos e na Nerve morre aqui. Shinji percebe que para Gendo as pessoas não são mais do que meras peças substituíveis. Horas depois do ocorrido, Misato acorda resgatada dos destroços da base temporária da onde a Unidade 3 escapou. Ela corre para falar com Shinji, que até agora não sabia que seu amigo era o piloto da Unidade 3. Quando Shinji acaba descobrindo que o piloto sobreviveu, ele fica feliz, porém sua felicidade dura pouco. Com um macacão cheio de sangue, vários cortes pelo corpo e inconsciente,
que quem pilotava a unidade 3 era seu amigo Toji. Shinji fica em choque. Shinji. 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 E então, o episódio acaba. Episódio 19, a luta de um homem. Shinji volta com seu Eva para dentro da base da NERV e ameaça destruir todo o local e ameaça de morte os outros funcionários. Então, para evitar o pior, o pai de Shinji ordena que aumente a pressão da cabine, fazendo Shinji desmaiar. Shinji então é retirado do Eva 1 e é preso. Shinji se declara culpado e pede para nunca mais ser um piloto de Evangelion. Então Shinji é expulso da NERV e levado para uma estação de trem que o levará de volta para casa. Shinji fica parado por horas lá, esperando pelo seu trem. Então de repente um alarme toca. Um novo anjo está vindo. Este é Zuruel, a força divina. Nenhuma das defesas de Tóquio 3 funciona contra o anjo. Com apenas um ataque, ele destrói 17 camadas de proteção do Geofront. Isso equivale a quilômetros de aço, concreto e ferro reforçado. Isso significa que o anjo vai conseguir invadir a base da NERV apenas com a força bruta. Então Misato ordena que Asuka posicione seu Eva 2 na frente do QG, esperando pela invasão. Então o teto do Geofront explode. O anjo começa a avançar lentamente até pousar dentro da base. Asuka usa todas as armas e recursos disponíveis, mas não consegue nem arranhar o anjo. Então, com um ataque surpresa, o anjo arranca os 2 braços da unidade 2. Asuka fica extremamente furiosa e corre na direção do anjo. Misato ordena que cortem todas as conexões nervosas da unidade 2. O anjo faz outro ataque e decapita a unidade 2. Asuka sobreviveu, mas seu Eva está completamente destruído. Shinji está dentro de um dos abrigos de segurança dentro da base da NERV tentando se proteger do ataque do anjo. Então ele encontra o Sr. Kaji, que o questiona por que Shinji não está pilotando numa situação dessas. Kaji então conta para Shinji sobre o anjo que está escondido no Dogma Central. Se um anjo conseguir alcançar o Dogma Central e encostar em Lilith, toda a humanidade será morta com o terceiro impacto. Mas a explicação é cortada com Rei saindo de dentro da base com seu Eva 0, faltando um dos braços e carregando uma mina terrestre N2. Ela corre na direção do anjo e se explode em um ato de sacrifício. A unidade 0. Porém o anjo não sofreu nenhum dano. Então o anjo destrói o Eva 0 e segue para o Dogma Central. Kaji então fala para Shinji: pense no que vai fazer agora para não ter arrependimentos depois. Shinji pensa um pouco e então sai correndo e volta para dentro da base da NERV. Ao chegar na unidade 1, o pai de Shinji questiona-o do porquê ele voltou. Então Shinji simplesmente responde: Porque eu sou o piloto da unidade 1! Eu sou Shinji Ikari! Então ele desce o cacete no anjo e arranca ele de dentro do QG da NERV na base da porrada. Porém, quando Shinji estava prestes a arrancar a cabeça do anjo, a energia da unidade 1 acaba. O anjo agarra o Eva de Shinji e começa a espancar ele. Durante essa cena é revelado ao público e para os membros da NERV que os Evangelions têm um núcleo de energia igual ao dos anjos. Porém, no meio disso tudo, o Eva 1 desperta. Ele regenera o braço arrancado usando pura energia e matéria orgânica. Ele ruge como uma besta selvagem e derruba o anjo e começa a devorá-lo vivo. A cena é grotesca, o Eva agachado sobre o anjo mastigando a carne para absorver o núcleo do anjo devorando ele. O Eva quebra as correntes que a humanidade colocou nele. A contenção! Contenção? Sim, aquilo não é uma simples armadura. São contenções que nos permitem controlar a real força do Eva. E agora o Eva por si próprio se libertou dessas contenções. Não temos mais como detê-lo. E agora? Ele deixa de ser uma ferramenta e se torna um deus. Gendo sorri, pois isso fazia parte de seu plano. Shinji salvou o dia, mas a que custo? Então, o episódio acaba. Capítulo 4, o começo do fim. Episódio 20, o formato da alma. O interior do plug de entrada. Mas Shinji não está lá. Suas roupas flutuam no LCL.
Seu corpo se dissolveu em nível molecular. Shinji acabou se fundindo com a Unidade 1 durante a última batalha. Quando a Unidade 1 despertou, Shinji acabou atingindo uma sincronização de 400%. Com isso, Shinji acabou sendo absorvido pelo núcleo da Unidade Evangelion. Dentro do Eva, Shinji vive uma existência sem dor, sem corpo, com a tentação de ficar lá para sempre, onde ninguém pode machucá-lo. Misato e Ritsuko começam a bolar um plano usando traços antigos de planos descartados de 10 anos atrás, dando a entender que isso já aconteceu durante a construção dos Evas. Um mês se passou e Ritsuko e Misato tentam remontar Shinji. Enquanto isso, Shinji precisa escolher entre a segurança do nada ou a dor de ser um indivíduo, e ele escolhe voltar. O Eva gospe Shinji para fora, nu e coberto de líquido, renascendo para o mundo. Gendo ordena que a Unidade 1 seja congelada por tempo indeterminado, para evitar maiores problemas com o Comitê da Silly. E então, o episódio acaba. Episódio 21, O Nascimento da NERV. O episódio começa com uma antiga gravação da Antártica antes do segundo impacto. Porém, vários alarmes tocam, e um gigante de luz começa a sair de um buraco, e então o vídeo é censurado pela ONU. Já no presente atual, Kaji é visto em um telefone público enviando uma mensagem para a caixa postal de Misato. Então ele desliga o telefone e olha para seu cartão de acesso da NERV e diz: "Meu último trabalho é vermelho como sangue." A cena corta para dentro do QG da NERV, onde Misato está sendo abordada pela inteligência da NERV por suposto envolvimento no sequestro do Dr. Fuyutsuki. Misato é presa temporariamente até que a situação seja resolvida, pois ela é uma potencial suspeita devido ao seu passado com o Sr. Kaji, na qual é o principal suspeito. Enquanto isso, o Dr. Fuyutsuki está sendo interrogado pelo Comitê da Instrumentalidade Humana, a Silly. Então voltamos 15 anos no tempo, mais especificamente no dia que o professor Fuyutsuki conheceu Gendo Rukubungi. Sim, o pai de Shinji não se chamava Ikari, ele passou a usar esse sobrenome somente após se casar com a mãe de Shinji, Yui Ikari. Depois do segundo impacto, Fuyutsuki e Gendo são enviados para a Antártica para estudar o que aconteceu no segundo impacto. Depois de alguns dias, Fuyutsuki descobre que tudo aquilo foi armado e escondido da população. Sim, o segundo impacto foi planejado para acontecer. Então, quando a expedição na Antártica acabou, Fuyutsuki começou a juntar provas contra Silly para levar a mentira a público e mostrar que o segundo impacto foi apenas uma ferramenta de algo maior. Então, depois de juntar dezenas de provas, Fuyutsuki vai até a central de pesquisa da organização recém-inaugurada de Gendo, Geher. Nessa organização, Yui e Gendo trabalhavam sob as ordens de Silly. Porém, Gendo mostra que eles estão estudando e desenvolvendo a série Eva, aqueles que vieram de Adão. Então Gendo convida Fuyutsuki para se juntar a eles e mudar para sempre a história da humanidade. Fuyutsuki aceita esta proposta. Mas duas fatalidades acontecem. A mãe da doutora Ritsuko estava trabalhando na Geher na época e acaba se suicidando dentro da organização após uma briga com Rei Ayanami criança. E a doutora Naoko então decide tirar sua vida. E a esposa de Gendo, Yui Ikari, acaba morrendo em um dos testes do projeto Evangelion. Seu corpo foi consumido e fundido a um núcleo, igual ao que aconteceu com Shinji na Unidade 1. Yui morre deixando o filho de 3 anos de idade para trás. Também o deixando traumatizado por ver sua mãe morrer diante de seus olhos. Ela também deixa um marido que entra em uma profunda depressão e ódio pelo mundo ao seu redor. Gendo acaba negligenciando seu filho durante anos para não lembrar do que aconteceu com Yui, e também porque ele acha que não é o suficiente para Shinji. Após esses acontecimentos, a organização Geher é desmantelada pela Silly. E então uma nova organização é criada com o nome de NERV, que continuará aos serviços de interesse da Silly, atuando nas pesquisas e desenvolvimento de seus projetos. Agora voltando para o presente atual, Kaji invade secretamente a sala de interrogatório da Silly e liberta o professor Fuyutsuki, pois a Silly estava interrogando ele para tentar tirar algumas informações. Porém, Fuyutsuki se mantém leal a Gendo e não diz nada comprometedor ao comitê. Fuyutsuki também fala para Kaji que isso que ele acabou de fazer custará sua vida, e Kaji responde que ele sabe. Algumas horas depois, Misato é solta após Fuyutsuki voltar para a base da NERV em segurança. A cena corta para Kaji esperando alguém em um local desconhecido e escuro, longe de todo mundo. Porém, alguém se aproxima e Kaji diz: "Que estranho, você nunca se atrasa." E então, ouve-se um disparo. O anime nunca explicou quem matou Kaji. Vários suspeitos e dezenas de teorias.
Os principais suspeitos são Misato, Gendo e algum membro da Silly ou Nerve, porém isso nunca foi explicado. Já na casa de Misato, ela acaba escutando a mensagem que Kaji deixou para ela no começo do episódio, e então desaba em lágrimas. E então, o episódio acaba. Episódio 22, Pelo menos seja humano. O episódio começa com Asuka lembrando do seu passado com sua mãe. Ela lembra que ela foi negligenciada pela própria mãe após a mesma entrar em um estado de loucura e paranoia. Isso aconteceu devido a um acidente dentro das instalações da Aeronerve durante a construção dos Evangelions, Unidade 2. Em certo dia, a mãe de Asuka acabou se suicidando dentro do hospital da onde era tratada. Asuka fica órfã e então decide que vai viver por conta própria, sem depender das outras pessoas. Ela diz que vai fazer o seu próprio destino. Mas agora voltando para o presente atual, Asuka teve uma piora significativa nos testes de sincronização. Isso significa que sua mente e seu ego estão abaladas e fragilizadas. Se sua taxa de sincronização não alcançar o limite mínimo, ela pode não conseguir controlar mais a Unidade 2. Agora, em outro local da base da Nerve, Misato fica sabendo que começaram a produzir 13 novas unidades Evangelion em 7 lugares diferentes do mundo. O comitê da Silly está agindo de forma extremamente estranha e suspeita. Eles praticamente dobraram os investimentos na série Eva. No dia seguinte, enquanto Asuka e a equipe da Nerve estavam fazendo alguns ajustes na Unidade 2, um alarme dispara. Um novo anjo apareceu. Este anjo é diferente, pois ele tem um formato de asas angelicais e fica orbitando a Terra. Ele nem desce e nem se move. Este é Arael, as asas de Deus. Então Asuka e Rei são convocadas para essa missão. Rei é destacada para um ataque principal, porém Asuka decide ir no lugar de Rei, desobedecendo as ordens de Misato. Asuka então chega na superfície e recebe um rifle para usar em combate. Porém o anjo ainda está fora de alcance. Então de repente um feixe de energia aparece iluminando a Unidade 2. Asuka fica desesperada, pois o anjo está tentando invadir sua mente à distância. Ela perde o controle de seu Eva e sua mente começa a ser contaminada pelo anjo invasor. Então Misato ordena que Asuka recue para sua segurança. Porém Asuka recusa a ordem e diz que prefere morrer do que admitir derrota e recuar perante a situação. A Unidade 0 então chega à superfície carregando o rifle Positron, o mesmo que foi usado para destruir o quinto anjo no episódio 6. Eles então fazem todos os preparativos rapidamente e então disparam. Porém a energia não é o suficiente para penetrar o campo AT do anjo. Então o anjo consegue invadir a mente de Asuka. O anjo faz Asuka relembrar de todos os seus traumas de infância e da morte e abandono de sua mãe. Asuka enlouquece e a sincronização com a Unidade 2 é completamente zerada. Asuka não consegue mais pilotar a Unidade Evangelion. Shinji então se oferece para lutar e salvar Asuka, porém Gendo nega essa opção. Ele pede para Ayanami voltar para dentro da base da Nerve, ir diretamente para o Dogma Central e pegar a lança de Longinus, que está cravada no peito de Lilith. Rei obedece e logo em seguida volta para a superfície. Ela então já na superfície se prepara, avista o inimigo e então atira a lança de Longinus na direção do anjo. A lança de Longinus alcança a velocidade de escape da atmosfera, atinge o campo AT do anjo e brutalmente faz ele desaparecer em um piscar de olhos. O anjo simplesmente desapareceu para sempre. A força do arremesso da Unidade 0 foi tão forte que a lança de Longinus foi parar em órbita lunar. A Nerve não tem tecnologia suficiente para conseguir recuperá-la no momento, e Asuka é finalmente libertada do anjo e entra em um profundo estado de raiva e insegurança. E então, o episódio acaba. Episódio 23, Lágrimas. O episódio começa com Misato em seu quarto escuro, ouvindo mais uma vez a gravação de voz que Kaji deixou para ela, dizendo que sente muito e incentivando ela a buscar a verdade. Asuka acabou fugindo de casa e não está indo mais para a escola. Ela está ficando na casa de Hiraki, que está preocupada, pois Asuka não faz nada além de jogar videogame o dia todo, mas não sabe o que dizer para ela. À noite, ela conta para Hiraki o quão inútil se sente, e Hiraki tenta animá-la, dizendo que ela fez o seu melhor. Enquanto isso, na base da Nerve, Gendo se encontra com a Silly, que está furiosa com ele por ele ter a decisão de usar a lança de Longinus para deter o anjo. A lança entrou em órbita ao redor da lua e, portanto, é praticamente impossível recuperá-la. Gendo explica que sua prioridade é destruir os anjos, e não preservar a lança, uma afirmação que os membros da Silly ridicularizam abertamente. Fuyotsuki liga para Gendo, avisando que um outro anjo está se aproximando, e Gendo deixa a reunião. Outro membro da Silly começa a considerar seriamente a possibilidade de Gendo estar planejando trair a Silly. E então aparece ele,
Armisael, o laço divino. O anjo aparece tendo uma forma principal de um anel de luz com traçados. Rei é enviada na unidade 0, com Gendo solicitando que Asuka e a unidade 2 sejam enviadas como reforço. A sincronização de Asuka é miseravelmente baixa e Asuka é retirada do combate por incapacidade técnica. Rei recebe a ordem de recuar e observá-lo, mas o anjo muda de forma e ataca o Eva Zero. Ayanami atira nele com um rifle de precisão, mas é inútil. O anjo corrói o campo AT e inicia uma biofusão com o Eva Zero. Uma rede de padrões semelhantes a veias crescem sobre o corpo de Rei. Logo, Ayanami sente uma presença de alguém dentro do Eva. Ela se pergunta brevemente se ela é ela mesma dentro do Eva, mas logo conclui que é algo sobrenatural. Ela vê Armisael assumir a sua própria forma e falar com ela. Armisael compartilha de suas emoções com Rei, que as identifica como solidão. Armisael não entendia o que estava sentindo. Armisael indica a Rei que ela também está sozinha. Rei chega a chorar e se surpreende ao ver suas próprias lágrimas. Misato fica horrorizada com a visão e Gendo ordena que o Evangelho Unidade 1 saia do congelamento e seja enviado imediatamente para o campo de batalha. Asuka se lembra que Gendo se recusou a fazer o mesmo por ela e mergulha mais ainda na depressão. Shinji chega ao campo de batalha e faz com que o Evangelho Unidade 1 estenda seu campo AT, mas isso imediatamente atrai a atenção do anjo, que ataca rapidamente a Unidade 1, destruindo o rifle que a Unidade 1 carregava. Shinji agarra o anjo numa tentativa de tentar afastá-lo, mas ele começa a se fundir com a mão do Eva 1, fazendo com que uma corrupção semelhante apareça nas próprias mãos de Shinji. Rei então, em uma tentativa desesperadora, reverte o seu campo AT violentamente, puxando o anjo para longe do Unidade 1, impedindo que ele seja corrompido. Ritsuko percebe que Rei está tentando conter o anjo dentro do núcleo da Unidade 0, mas o núcleo está prestes a sobrecarregar devido ao estresse. Gendo e Misato ordenam que Rei deixe o Eva Zero, mas ela se recusa silenciosamente, apontando que sem ela não haverá o campo AT para manter o anjo no lugar. Pouco antes do colapso, Rei vê uma imagem de um rosto sorridente de Gendo, antes de explodir. A enorme explosão resultante destrói a maior parte do centro de Tóquio 3. Shinji, Misato e todos os outros só podem assistir em choque. Após um momento, Misato, visivelmente abalada, se recompõe o suficiente para ordenar o envio imediato da equipe de resgate para Rei. Algumas horas depois, Ritsuko e a equipe de descontaminação vasculham o local da explosão enquanto as águas do lago Ashinoko começam a inundar a área. Eles encontram o cockpit da Unidade 0, contendo os restos mortais carbonizados de Rei. Ritsuko ordena que retirem tudo que sobrou e a descoberta é classificada como ultra secreta. Shinji fica devastado com a morte de Rei e Misato tenta confortá-lo. Em outro lugar, a Cilly fazia outra conferência, observando que, com a morte de Armisael, o momento prometido está próximo, resta apenas um anjo, e eles concluem que Gendo não é mais confiável, e que precisam descobrir o que ele está tramando, e enviar-lhe um aviso. Um membro da Cilly diz que eles devem interrogar outra pessoa do círculo íntimo de Gendo, alguém que saiba a verdade desta vez. Logo depois, Misato recebe a notícia que Rei foi encontrada viva e está na enfermaria do Geofront. Shinji vai até lá para encontrar Rei, que está enfaixada e agradece por ter salvado ele. Mas ela não lembra do ocorrido e acaba deduzindo que provavelmente porque ela é a terceira. Mais tarde, Rei volta para seu apartamento e imediatamente tira as bandagens, revelando que seus ferimentos eram falsos. De volta ao seu escritório, Gendo conversa com Fuyutsuki, informando que está suspendendo a maioria das restrições de segurança para todos os pilotos, incluindo o Rei, por enquanto. Fuyutsuki questiona se a Cilly não vai perceber que a sobrevivência de Rei é altamente improvável e que não fará um escândalo por causa disso. Mas Gendo diz para ele não se preocupar, ele ofereceu algo a eles. A Cilly submete Ritsuko a uma tortura e humilhação enquanto ela permanece nua diante dos monolitos.
Um membro da Silly diz para ela ser honesta com eles, pois eles não desejam humilhá-la mais do que já fizeram. Mas Ritsuko tenta se manter corajosa, dizendo que ela não se sente humilhada. O membro da Silly elogia a força de vontade de Ritsuko, observando que entende porque Gendo gostaria de alguém como ela ao seu lado. Mas o membro também revela para ela que foi o próprio Gendo que enviou ela no lugar de Ayanami. Mais tarde, Ritsuko está prestes a entrar no terminal do Dogma Central, mas sua senha é rejeitada. Misato aparece atrás dela com uma arma na mão, dizendo que não adianta nada sem a senha que Kaji deu a ela, e exige que Ritsuko revele os segredos da NERV. Ritsuko concorda, mas quer que Shinji, que estava escondido em uma sombra ali próximo, também vá junto. O trio faz uma longa viagem de elevador, que leva até uma das antigas instalações abandonadas da Guerrero no fundo do Geofront. Ritsuko mostra a Shinji e Misato o quarto onde Rei nasceu e o cemitério de Evas. Ela diz a Shinji que ele pode não se lembrar, mas ele já esteve ali antes, no dia em que sua mãe desapareceu. E finalmente ela mostra a Misato e Shinji o segredo sombrio por trás do sistema Dummy Plug, um tanque cheio de corpos de Rei sem almas que servem como seu próprio núcleo. Ela lhes conta que esses clones, junto com os Evangelions, são o produto final do que a humanidade descobriu no Polo Sul há 15 anos atrás. Mas tanto os Evas quanto os corpos de Rei não tinham almas em sua criação. Em vez disso, outras almas tiveram que ser resgatadas e inseridas neles, para que se tornassem verdadeiramente vivos. Aqui é revelado para o público que na verdade os Evangelions não são máquinas ou robôs, mas sim humanos gigantes com armaduras tecnológicas que podem ser controlados. Aqui também é revelado que todo o núcleo de cada Evangelion tem uma alma viva dentro de si, ou seja, todos os pilotos de Evangelion não têm mães por um motivo. Elas estão fundidas com as unidades Evangelion. A alma da mãe de Shinji está na unidade 1 e a alma da mãe de Asuka está na unidade 2. Irei Ayanami na verdade é um clone dos restos mortais da mãe de Shinji, um mero clone com forma de adolescente fundido com uma parte da alma de Lilith, a mesma que está crucificada no último nível do Dogma Central. Ritsuko então aperta um botão para desligar o suporte de vida dos clones de Irei, que se dissolvem em pedaços diante de Misato e Shinji. Indignada, Misato pergunta se ela percebeu o que acabou de fazer, mas Ritsuko simplesmente descarta os clones com desprezo, dizendo que são apenas coisas com forma de gente. Com uma voz trêmula, ela percebe que ainda assim perdeu para eles. Ritsuko então desaba em lágrimas e então o episódio acaba. Episódio 24, o começo e o fim, ou Batendo na Porta dos Céus. O episódio começa com um flashback da jovem Asuka correndo para contar para sua mãe que havia sido escolhida como piloto de Eva, apenas para encontrar a mãe morta após seu suicídio. Então voltamos para o presente, onde Asuka, desolada e abatida, se encontra nua em uma banheira nas ruínas de uma casa. Ela fala com uma voz fraca que ela não vale nada, por não poder mais pilotar um Eva. E portanto, sente que não tem mais motivos para continuar vivendo. Nesse instante, os agentes da inteligência da NERV encontram-a e levam ela de volta para a NERV. De volta ao quartel-general da NERV, Ritsuko está detida em uma cela de segurança por suas ações no episódio anterior. Ela é confrontada por Gendo, que tenta interrogá-la sobre o motivo de ter destruído o sistema Dummy. Ritsuko apenas responde amargamente que suas intenções eram destruir Rei, e que não sente mais nada por ele. Gendo então lhe diz que está decepcionado com ela, mas Ritsuko apenas responde que ela nunca esperou nada dele, antes que ele deixe ela sozinha na sua cela. Mais tarde, Shinji está na beira de um lago da cratera ao pôr do sol, com medo de voltar para casa e encarar Misato ou Rei, e sem saber o que está acontecendo com Asuka. Seus outros amigos foram evacuados de Tóquio 3 e Shinji não sabe mais o que fazer, pois ele não quer entrar em contato com mais ninguém. Então sua atenção é atraída por um garoto estranho, mais ou menos de sua idade, que estava sentada em uma estátua ali próxima, cantarolando. O garoto se apresenta para Shinji como Kaoru Nagisa, a quinta criança. Ele revela que já sabe quem é Shinji e pedindo que chame apenas pelo primeiro nome. Misato desconfia de Kaoru e se encontra secretamente com Hyuga, que revela ter invadido o banco de dados do departamento de inteligência, mas não conseguiram encontrar muita coisa sobre Kaoru. Tudo que encontraram em seu arquivo pessoal confidencial foi
a data de nascimento, que é numa coincidência sinistra e exatamente no mesmo dia do segundo impacto. Enquanto investigava, ela descobriu onde Ritsuko estava sendo mantida em cativeiro. Hyuga pergunta qual deve ser o próximo passo em relação a Kaoru, mas Misato diz que primeiro precisa ver do que ele é capaz. No dia seguinte, Kaoru participa de um teste de sincronização com a Unidade 2, e seus incríveis resultados de sincronização confundem a todos, especialmente porque o núcleo da Unidade 2 permanece inalterado. Ele logo entra em contato com Rei, dando-lhe pistas sobre sua verdadeira natureza. Ele vai até um banheiro público da NERV e lá encontra Shinji. Ele reflete sobre o paradoxo da condição humana, observando que o homem está preso entre o medo de ser ferido por outras pessoas e o medo de ficar sozinho, e expressa sua empatia por Shinji. Shinji pergunta se ele quer dormir em sua casa, então Kaoru aceita a proposta. Já em casa, Shinji conversa com Kaoru sobre seu passado e seus sentimentos em relação ao pai. Enquanto isso, a Cilly se reúne para discutir a traição de Gendo e a necessidade de retomar o controle da NERV antes do dia prometido. E um membro da NERV encerra a reunião declarando que Gendo pagará por sua traição. Enquanto isso, na gaiola da Unidade 1, Gendo discute seus objetivos com o Eva, dirigindo-se a ele diretamente como Yui. Ele observa que sem a lança de Longinus, todos os obstáculos para seus planos foram removidos, e tudo o que resta agora é esperar pelo momento certo. E mostra que Gendo implantou o embrião de Adão em sua mão. Na manhã seguinte, bem cedo, Kaoru está de pé sobre a estátua de um anjo no meio de um lago em uma cratera. Ele começa falando sozinho, dizendo que os humanos não são deuses, antes que 15 monolitos da Cilly apareçam falando sobre os planos de Gendo. Em aparente referência em uma conversa anterior, eles o lembram que lhe confiaram o seu desejo e mencionam que ele é o receptáculo da alma de Adão, mas o corpo de Adão está com Gendo. Misato observa Kaoru com binóculos a uma grande distância, mas ela só vê ele falando sozinho. Confusa, ela se surpreende quando Kaoru se vira para ela e sorri, mesmo ela estando a quilômetros de distância. Misato decide procurar respostas em outro lugar e visita Ritsuko em sua cela. Ritsuko revela que Kaoru pode ser muito bem o mensageiro final. As suspeitas de Ritsuko logo se provam verdadeiras. Kaoru entra na gaiola da Unidade 2 e ativa ela. Ele e seu Eva controlado seguem em descida para o dogma central. Assim que a confusão inicial se dissipa, Gendo e Fuyutsuki percebem chocados que a Cilly enviou um anjo diretamente para eles. Shinji recebe ordens para parar Kaoru. Inicialmente incrédulo que Kaoru seja um anjo, Shinji diz que Kaoru o traiu, assim como seu pai. Amigos recém-formados se encontram com inimigos durante a descida para o dogma central. E Shinji luta contra a Unidade 2, enquanto grita para Kaoru parar. Kaoru continua imperturbável, usando a Unidade 2 para bloquear os ataques de Shinji. Shinji pede desculpas a Asuka por estar lutando contra seu Eva, e então saca sua faca progressiva e tenta atacar Kaoru. Porém, Kaoru bloqueia com seu campo AT. Enquanto continua sua descida, Kaoru compartilha suas reflexões filosóficas sobre a natureza humana, e com Shinji lhe revela a verdade sobre o campo AT. Enquanto isso, Misato e os outros membros da NERV se preparam para destruir a base, em vez de considerar que aconteça um terceiro impacto. Mas ao entrar no dogma central, Kaoru cria uma barreira de campo AT de poder sem precedentes para bloquear a visão da NERV e até mesmo desativar o mecanismo de autodestruição. Um segundo campo AT, gerado por Rei, aparece brevemente e desaparece. Ela observa Kaoru enquanto ele se aproxima do gigante crucificado. Após inicialmente se referir ao gigante como Adão, Kaoru percebe o seu erro e o identifica como Lilith. Ele tem um breve momento de compreensão antes que o Eva 1 invada a sala junto com a Unidade 2 derrotada. A Unidade 1 agarra Kaoru com sua mão gigante e Kaoru agradece por Shinji impedi-lo. Ele explica que seu destino é exterminar toda a humanidade. Apenas uma forma de vida pode existir na Terra: o anjo ou o homem. Mas Kaoru deseja que a humanidade continue existindo, pois não quer que Shinji morra. Kaoru olha para cima avistando Rei e sorri ao dizer que, enquanto estiver vivo, representa um perigo para a humanidade. Então sua vida deve ser encerrada para garantir o futuro deles. Então ele pede para Shinji que o mate, dizendo que essa é a única opção porque ele precisa respeitar sua natureza e que foi um privilégio conhecê-lo.
Logo após isso, Shinji se senta na praia onde conheceu Kaoru, devastado por ter matado a primeira pessoa que lhe disse gostar dele. Misato tenta convencê-lo que ele fez a escolha certa, dizendo que apenas aqueles que têm vontade de viver merecem a sobrevivência, mas Shinji a chama de insensível. Agora não há mais anjos, não há mais esperança e não há mais fé. O palco está armado para o fim do mundo. E então, o episódio acaba. Capítulo 5. O fim. O seu vídeo volta já. Só aqui, na Pato TV. I think you know me. O seu vídeo está de volta. Só aqui, na Pato TV. The End of Evangelion. O filme começa com Shinji Ikari sozinho observando o que já foi um dia a grandiosa Tóquio 3. Shinji está triste por ter matado seu amigo Kaoru, mas era necessário, já que apenas uma raça poderia existir, os anjos ou os homens. Kaoru era um anjo tão perfeito em sua forma humana que se tornou mais humano do que os próprios humanos. Aliás, o último anjo foi derrotado, anjo esse que era Kaoru. Agora não existe mais ameaças, mas também não existe mais esperanças. Bem-vindo a The End of Evangelion. A cena corta para Shinji indo visitar Asuka no hospital. Asuka está em coma devido ao seu contato com o anjo Arael. Ela entrou em um estado de loucura e desassociação da realidade. A cena no hospital é um dos momentos mais controversos e discutidos da história do anime. Shinji entra no quarto do hospital e tenta desesperadamente obter uma resposta de Asuka, implorando para que ela o ajude, pois ele sente que não consegue mais suportar o fardo de pilotar o Eva ou lidar com as suas próprias existências. Num momento de colapso moral e desespero por qualquer forma de conexão, Shinji acaba se masturbando perante o corpo inconsciente de Asuka. A cena termina com Shinji olhando para a própria mão a proferir a famosa frase "Eu não presto", reconhecendo a gravidade de seu ato. Esta cena não é gratuita, ela carrega várias camadas de interpretação psicológica. Demonstra que Shinji atingiu o fundo do poço. Ele está tão isolado que procura validação e conforto de alguém que nem sequer pode responder. Hideaki Anno utiliza este momento para destruir qualquer imagem heróica que o público pudesse ter de Shinji, forçando os espectadores a confrontar o lado mais sombrio da fragilidade humana. A cena corta para o QG da NERV, onde todas as entradas e saídas são fechadas e a base entra em estado de alerta de emergência nível 1. Nenhum funcionário é autorizado a sair da base até o projeto da instrumentalidade humana começar. A cena corta novamente para Misato em seu esportivo azul do lado de fora da base. Ela explica em sua mente que a humanidade chegou em sua última fase da evolução. Agora o projeto da instrumentalização humana levará a humanidade ao próximo estágio evolutivo mais avançado. E a Cilly usará a unidade Evangelion 1 para concluir essa evolução.
pois como a lança de Longinus foi perdida durante o anime principal, eles não podem usar Lilith, o anjo que gerou a humanidade, para iniciar a instrumentalização humana, pois a criação dos evangelhos foi o auge da existência humana. No dia seguinte, Misato está acessando vários arquivos secretos dos servidores da NERV e descobrindo o que aconteceu no segundo impacto. Porém, de repente, a base da NERV começa a sofrer uma tentativa de invasão hacker por parte da Silly. Agora a organização que auxiliava a NERV quer tomar ela à força. Todas as comunicações externas são cortadas, além de estarem usando 5 sistemas MAG contra apenas um. Estão tentando invadir o MAG, senhor. Eu sabia. Está vindo do MAG 2 em Matsushiro? Não, são 5 sistemas MAG atacando. O sistema MAG é um sistema de análise de dados que controla as centrais da NERV, uma espécie de supercomputador da base da NERV. Então Gendo Ikari ordena que Ritsuko Akagi seja solta da prisão da NERV para ajudar na tentativa de conter a invasão contra o MAG. A doutora Ritsuko estava presa desde o momento em que destruiu o sistema Dummy Plug juntamente com os clones de Rei Ayanami no anime original. Ela foi presa em uma solitária e agora foi solta e irá planejar sua vingança secreta contra Gendo. Deixa eu adivinhar. Precisam de ajuda com o sistema de autodefesa do MAG. Sim. Reporte ao centro de comando e a Tenente Ibuki explicará os detalhes. Primeiro ele me abandona, depois quer que eu volte quando ele chama. Que homem mais egoísta. Enquanto isso, Tóquio 2, juntamente com o governo japonês, emitiu uma ordem especial 801. Isso quer dizer que a NERV não tem mais liberdade técnica e militar para poder continuar funcionando e nem pode passar por cima das leis. A tentativa de invasão do sistema MAG foi mal sucedida graças à Doutora Akagi. Agora ela levanta o Firewall 666 para impedir uma nova invasão por 72 horas, assim frustrando parte dos planos da Silly. Agora falando no diabo, a Silly não fica nada contente com a situação atual e manda as forças de autodefesa do Japão, alegando que a NERV tem um plano maluco de acabar com o mundo, usando os Evas e a base. Então as forças do exército japonês começam a invadir a base da NERV, pensando que estão fazendo a coisa certa, porém eles foram enganados pela Silly. Depois de tudo que a NERV fez, o pior inimigo continua sendo o próprio homem. E assim começa a queda da NERV. Ikari acionou o Firewall 666 nos circuitos externos do MAG. Esse é bem difícil de quebrar. Pelo jeito, vamos ter que lançar mão do MAG de Tóquio 3. Eu desejei tanto que essa questão se resolvesse pacificamente. Mandem o esquadrão de ataque para lá, imediatamente. O esquadrão das forças especiais está entrando na linha de defesa agora. 2 esquadrões estão se aproximando do setor Gotemba.
Misato ordena que Asuka seja colocada na unidade 2 para proteger ela do ataque. A unidade 2 ficará escondido junto com o piloto embaixo do lago principal a cerca de 40 metros de profundidade. Unidade 2 sendo lançada pelo túnel 8. Eles tentam fazer o mesmo com Rei Ayanami, porém ela está desaparecida em algum lugar da base. Shinji é localizado escondido no subsolo escuro do QG, então Misato decide ir atrás dele para fazer ele pilotar a unidade 1. E Gendo Ikari deixa o comando da NERV com o professor Fuyutsuki para executar seu plano secreto. Todos os não combatentes devem evitar confronto com o inimigo. Estamos enfrentando profissionais, então se não conseguirem chegar até o dogma central, é melhor se renderem. A NERV está sendo tão facilmente invadida pois a Silly foi diminuindo o orçamento de defesa com o passar do tempo, uma jogada planejada e ensaiada. Gendo encontra a Ayanami e a leva para completar o seu plano. Porém, enquanto isso, um dos grupos de ataque encontrou Shinji e vai matá-lo. Mas Misato chega a tempo e sozinha, e com apenas uma pistola mata 3 soldados e salva Shinji do perigo. Então Misato sozinha começa a levar Shinji para a unidade 1. Foi mal, garoto. Nada pessoal. Nada pessoal da minha parte também. Anda, vamos pra unidade 1. Enquanto isso, os membros da NERV estão segurando com tudo que podem contra o exército japonês. Porém, o exército japonês acaba explodindo o teto do Geofront, coisa que nenhum outro anjo conseguiu fazer. A humanidade é a única espécie capaz de destruir a si mesma. Enquanto a banda toca no andar de cima, Misato está levando Shinji para a unidade 1 e explicando o que ele deve fazer. A Silly pretende começar o terceiro impacto usando o Evangelion Unidade 1 juntamente com a base da NERV. Todos os acontecimentos foram friamente calculados, o segundo impacto, a derrota dos anjos e o ataque à base NERV. A Silly planejou tudo desde o primeiro episódio do anime, mas a maioria dos espectadores não percebeu isso. Eles planejam iniciar o terceiro impacto usando a série Eva no lugar dos anjos. 15 anos atrás, o segundo impacto foi meticulosamente calculado pelas mãos dos homens, pois era a única forma de minimizar os possíveis danos. Eles precisavam fazer Adão voltar a um estágio embrionário antes que os outros anjos acordassem. Shinji, preste bem atenção. A humanidade descendeu de um ser chamado Lilith, e Adão também veio dele. Nós somos o 18º anjo. Os outros anjos são apenas possibilidades diferentes do que a humanidade poderia ter sido. Infelizmente, não podemos coexistir, mesmo sendo fundamentalmente as mesmas criaturas. Entendeu, Shinji? Você precisa destruir o resto da série Eva. É a única forma de permanecer vivo. Mas Gendo tinha outros planos em sua mente. Agora temos um dos maiores confrontos. A NERV contra o exército japonês, a Silly contra Gendo e Shinji contra sua própria mente. Enquanto Shinji tentava entender a própria mente, Asuka acorda do fundo do lago da NERV juntamente com a unidade 2. Ela fala para si mesma que não quer morrer, e a alma de sua mãe estende a mão para ela, e então a grandiosa pilota da unidade 2 surge do fundo do lago para o renascimento absoluto. Eu já entendi tudo. O significado do campo AT é que você sempre esteve me protegendo. Você sempre esteve me observando.
fosse 1000 placas de uma armadura fortificada! Eu nunca vou perder! Nunca vou perder pra vocês! Eva, sua criatura amaldiçoada, ousa ficar em nosso caminho mais uma vez? Agora é olho por olho, dente por dente. A série Eva já estava finalizada? Lançaram as 9 unidades equipadas com os dispositivos S2? Passaram dos limites. Só se eles querem que comece aqui. O seu vídeo volta já. Só aqui, na Pato TV. I think you know me. O seu vídeo está de volta. Só aqui, na Pato TV. Porém, a série Eva é lançada pela Cilly, e agora a missão de Asuka deixa de ser proteger a base da NERV e sim destruir os planos da Cilly juntamente com a série Eva equipada com os dispositivos S2, o mesmo dispositivo que dava vida e energia vital para os anjos. A Cilly desenvolveu secretamente essa tecnologia para usar no terceiro impacto. Enquanto Asuka estava ocupada lutando contra a série Eva, Misato, em sua tentativa de levar Shinji até a unidade 1, acaba sendo baleada no tórax por um soldado do exército japonês. Porém, Misato e Shinji conseguem escapar com vida para um local seguro. Chegamos. Fugiram. Assim que eles chegam no elevador que vai levar Shinji diretamente para a unidade 1, Misato usa suas últimas forças para falar a Shinji e dar a ele uma última gota de esperança sobre o caos que reina em sua mente e naquele lugar. Então, após uma cena que dividiu a comunidade evangélica em várias partes, Misato empurra Shinji para dentro do elevador. Ela acaba caindo no chão ali mesmo e se queixando que deveria ter trocado o tipo de carpete se soubesse que morreria assim. Cad me diz, eu fiz a coisa certa dessa vez. Enquanto isso, Asuka continua lutando de corpo e alma contra a série Eva, em uma sequência de cenas de luta mais brutais da animação. Destruir completamente a série Eva? Eu mal saí do hospital e já tá me dando ordem? 9 unidades em apenas 3 minutos e meio. São 20 segundos pra cada. Perfeito!
Danos severos à blindagem da cabeça. Cabo umbilical destruído. Energia reserva esgotada. Situação do piloto ferido. Situação da unidade 2 fora de operação. Objetivo: destruir a série EVA. Falhou. Status final: missão fracassada. A Cilly venceu. Após um golpe extremamente fatal diretamente na cabeça, o Evangelion Unidade 2 cai sobre o solo destruído da base da NERV. Asuka fica gravemente ferida em um dos olhos, por causa das altas taxas de sincronização. Mas mesmo com todas as unidades da série EVA derrotadas, elas acabam se reativando sozinhas, graças aos dispositivos S2. Então, como um exército de mortos-vivos, a série EVA se levanta e avança sobre Asuka. E assim segue uma das cenas mais perturbadoras do anime. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. 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 Eu vou... A pilota da unidade 2 foi morta em combate. Asuka está morta. Shinji não consegue acessar o Evangelho Unidade 1 por causa das barreiras de Baquilítio. Ele não pode ajudar a parar a série EVA. Ou será que não? Mãe? Enquanto isso, a doutora Hitsuko está esperando no Dogma Central sob a base da Cruz de Lilith para executar sua vingança contra Gendo. Assim que Gendo chega no local acompanhado de Rei Ayanami, a doutora Ritsuko explica que alterou secretamente a programação do sistema MAG durante a tentativa de invasão da Cilly. Agora, como um último desejo de uma filha, a doutora Ritsuko aciona a autodestruição da base da NERV. Porém, o MAG Gaspar trai Ritsuko. Mesmo que Baltazar e Melchior tenham concordado, Gaspar não. Assim, a autodestruição não pode ser ativada. Então Gendo saca uma arma e atira em Ritsuko, fazendo ela cair no mar de LCL e morrer instantaneamente. Não está funcionando. O quê? O Gaspar me traiu. Mãe, como pode escolher seu amante em vez de sua filha? Ritsuko, eu realmente... Mentiroso! Gendo agora tem o caminho livre para colocar seu plano em prática. Encontrar sua esposa Yui mais uma vez. Enquanto tudo isso acontecia, o Evangelho Unidade 1 finalmente despertou. Evangelion Unidade 1. É o diabo em pessoa. Asuka.
Os créditos sobem como se aquele fosse apenas o fim de um simples episódio. Porém, aquilo era apenas o começo do fim. O seu vídeo volta já. Só aqui, na Pato TV. O seu vídeo está de volta. Só aqui, na Pato TV. Concluindo que a perda da Nerve é inevitável, Gendo sequestra a piloto Rei Ayanami e planeja usar ela para iniciar o terceiro impacto, um catalisador que irá matar todos na Terra e reunir-se com sua falecida esposa Yui. Gendo tenta se fundir com Rei, que tem a alma de Lilith, um anjo escondido embaixo do quartel-general da Nerve. Essa cena para muitas pessoas faz alusão ao ato de abuso ou estupro. Toda a tensão da cena e a diferença de idade entre os personagens, além claro da menção da frase união proibida, faz com que muitas pessoas associarem esse contexto com uma representação artística e como uma forma de crítica ao ato repugnante de estupro como mulheres ou vulneráveis. Gendo possui o embrião de Adão, fundido com sua própria mão direita. Para iniciar a instrumentalidade sobre seu controle, ele insere a mão diretamente no corpo de Rei, na altura do ventre/pelvis. O ato é invasivo e violento. Rei é tratada por Gendo não como um ser humano, mas como um objeto, um receptáculo para seus planos de reencontrar sua falecida esposa. Neste momento, Rei percebe o desespero de Shinji, que está despertado dentro da Unidade 1. As asas da Unidade 1 se abrem sobre a Terra para todos ali presentes, porém algo também acontece. A lança de Longinus que estava presa na órbita da Lua retorna à Terra. A lança é tecnicamente um artefato vivo com vontade própria. Quando Shinji entra em colapso mental sobre a derrota de Asuka, o EVA Unidade 1 entra em um modo de estado Berserk. A unidade torna-se uma semente da vida ativa. A lança responde com essa frequência espiritual, retornando à Terra para cumprir seu papel no ritual. A lança para milímetros na garganta da Unidade 1, porque ela não foi enviada para destruir Shinji, mas para ser usada como uma ferramenta de controle no terceiro impacto. Para Cilly, a recuperação da lança original era essencial para que o impacto ocorresse de acordo com as suas profecias, já que as réplicas usadas pelos EVAs de produção em massa não possuíam o mesmo poder espiritual do artefato original. Agora a série EVA crucifica a Unidade 1 e a ergue ela pelos céus para iniciar o sacrifício. Então a série EVA formam a Cabala de Deus, mais conhecida como Árvore da Vida, porém ela está ao contrário, em uma posição de ponta cabeça, indicando o fim da vida. O terceiro impacto começou oficialmente. Enfim, nosso desejo será realizado. A lança de Longinus original voltou para nós. Estamos com menos unidades do que planejado, mas vai dar certo. Tragam a verdadeira forma da série EVA. A verdadeira forma que irá evangelizar a humanidade. Por meio da morte indiscriminada e da oração, iremos retornar ao nosso estado original. E nossas almas descansarão em paz. Pois bem, que o sacramento comece. A Unidade 1 foi marcada com o estigma divino. Restauremos a Árvore da Vida. A série EVA foi nossa serva fiel. Foi esse o objetivo de sua criação. Esse é o Anticampo AT. É a mesma coisa de 15 anos atrás. Então, o terceiro impacto já começou. Não posso acreditar. Representa a eternidade, a cerimônia da purificação da Terra Vermelha. Primeiro, o Geofronte.
Volta à forma original. O óvulo de Lilith. A origem de toda a vida. A lua negra. Não queremos mais voltar para dentro da casca. A Lua Negra, local onde a vida surgiu e onde fica localizada a base da Nerve, volta à sua forma original, exposta pela explosão do começo do fim. Enquanto o terceiro impacto acontecia na superfície, no fundo do dogma central, Rei Ayanami rejeita a união de Gendo com ela. Ela absorve a mão de Gendo junto com um embrião de Adão. Ela diz a Gendo que Shinji precisa da ajuda dela, e então ela flutua até Lilith e se funde com seu corpo, e a sua alma com um anjo, fazendo Lilith ser um ser completo de corpo e alma. Vamos, Rei. É o momento de me juntar a Yui mais uma vez. O quê? Você precisa entender que eu não sou sua boneca. Mas por quê? Porque eu não sou aquilo que você quer. Rei! Por favor, espere! Rei, espere! Não posso. O Shinji está me chamando. Rei! Estou de volta. Nível absurdo de energia de um objeto não identificado está vindo do dogma central. Confirmado, campo AT. Padrão azul. O quê? Não é um anjo? Não, é um humano. Atenção, cuidado! Lilith assume a forma de uma areia gigante de luz branca e então sobe aos céus. Ao ver a entidade colossal com o rosto de Rei emergindo das nuvens, Shinji entra em um estado de choque absoluto. O grito de Shinji é uma mistura de pavor existencial e colapso mental. Ele está diante de um deus que tem o rosto da única pessoa que ele confiava. Para acalmar Shinji e ganhar sua confiança, a Rei gigante assume a forma de Kaoru, pois Kaoru foi a única pessoa que disse explicitamente que gostava de Shinji. Assim Shinji se acalma e libera o seu campo AT do seu coração para que o processo do ritual continue. O fruto da vida está com os anjos, e o fruto da sabedoria está com os homens. Agora o Eva, unidade 1, tem as duas. Portanto, assim tornou-se Deus. Que pela destruição do ego do piloto do Eva, unidade 1, a humanidade seja instrumentalizada. É chegada a hora da terceira retribuição. Comecem. É você, Kaoru. Você estava aqui. O destino da humanidade está nas mãos do filho de Ikari. Rei, ao trair Gendo no dogma central, acabou interferindo no terceiro impacto. Ela acabou assumindo o controle do impacto, então ela pergunta a Shinji o que ele deseja. Já que ele foi a única pessoa que tratou Rei como um ser vivo e não como um objeto substituível. Assim, Rei, no corpo de Lilith, deixa o destino da humanidade e do terceiro impacto nas mãos de Shinji Ikari. Então o anticampo AT se materializa sobre a humanidade, fazendo todos os seres vivos que vieram de Lilith voltarem à sua forma original. A barreira de seus corações, o que torna todas as pessoas e seres vivas individuais e separados, o campo AT de todas as pessoas se desfaz. Com todas as almas do mundo reunidas, Shinji tem duas opções: aceitar a instrumentalização humana
ou acabar com tudo aquilo e reverter o terceiro impacto. Shinji percebe que ser individual é o que faz dele um verdadeiro ser vivo. Ele entende que precisa existir sofrimento para existir felicidade. Ele entende que sua verdadeira forma é ser um indivíduo. A individualidade é o que faz da vida ser o que ela é. Ele percebe que a vida vale a pena ser vivida, mesmo que ele sofra ou outras pessoas sofram. Então Shinji rejeita a instrumentalização humana. Shinji então dá duas opções para as almas de toda a humanidade: voltarem a ser seres individuais ou aceitar ser um só com as outras almas que também quererem. Para voltarem a ser individuais, basta querer do fundo do seu coração existir. Basta querer sentir com todas as suas forças e ambições que você deve existir e aceitar amar a si mesmo. E entender que a vida é sofrer, amar, odiar e morrer. Ou melhor ainda, viver. Depois de rejeitar a instrumentalização, Shinji sai do mar de LCL e vai parar numa praia. Ali ele encontra Asuka deitada. Ela, assim como Shinji, escolheu ser individual e viver a vida aceitando esse fato. Shinji, sem saber como reagir, acaba enforcando Asuka, porém Asuka não revida. Ela apenas acaricia o rosto de Shinji e ele começa a chorar. A narrativa não deixa claro exatamente o que aconteceu aqui, pois esse é um momento para o espectador sentir e não entender. Aqui o anime deixa claro que Shinji e Asuka são Adão e Eva, e juntos irão trilhar uma nova era em uma humanidade evangelizada. Uma nova Gênesis evangelizada. Neon Gênesis Evangelho. Que nojo.